litoral norte é mesmo um dos pedaços mais bonitos de nosso país. O Nomes Litoral visitou o Castelo Garcia Dávila, um marco de imensa importância na história dos primeiros séculos do Brasil, situado em Mata de São João, na nossa maravilhosa Praia do Forte. Foi dali que Garcia Dávila comandou o maior latifúndio do mundo, com mais de 800 mil quilômetros de extensão, e se espalhava desde a Bahia até o Maranhão. O castelo, misto de fortaleza, de defesa e residência, foi edificado no alto de uma colina onde se descortina a belíssima vista do Mar Azul, que embeleza e encanta a todos que o visitam. Lá fizemos uma turnê com o Adriano Gomes, um menino, pode-se dizer, muito jovem, inteligente, comunicativo e preparado. Adriano nasceu em Baçaí, onde vive e é autodidata nessa matéria que surpreende historiadores com o seu conhecimento de história do Brasil dessa fase. Adriano nos mostrou o castelo, um museu cheio de curiosidades, quadros e objetos, a capela e seus segredos, as árvores seculares e significativas, e me convenceu que vir à Bahia sem conhecer o Castelo Garcia Dávila, em Praia do Forte, é perder o melhor da história real. Aqui foi a primeira edificação. Agora as palavras são suas, a primeira grande edificação, né? Isso. Eu costumo até brincar, porque eu não sei dizer qual foi a primeira construção pequena do Brasil, mas a grande eu sei que foi o castelo. O castelo hoje completa 471 anos de história, considerada a nossa primeira grande edificação civil aqui, construída por Garcia Dávila e também os seus negros escravizados. O castelo ele foi fundado em 1551 e abandonado depois de 300 anos, ou seja, 10 gerações passaram por aqui, e então a gente tem muita história. Eu acredito que o castelo tem um potencial turístico enorme para o Brasil e também para o mundo, né? Está aberto para todas as nações. Essa casa, na verdade, ela tinha dupla função. Como assim dupla função? Ela servia de moradia e ao mesmo tempo de forte. É tanto que a família Garcia Dávila passou 3 séculos aqui, né? Desde o Garcia Dávila I até o Antônio, que abandonou e foi para Ipanema, para o Rio de Janeiro. E a outra função era proteger, né? À toa que o nome dessa região hoje é Praia do Forte, nada mais justo, né? A função do Castelo Garcia Dávila sempre foi proteger a primeira capital do Brasil, proteger Salvador. Até porque Tomé de Souza ele era pai e bastardo de Garcia Dávila. Então a intenção dos dois era um construir a primeira capital e o outro proteger. O Garcia Dávila era mesmo o mandatário de toda a faixa nordeste de praia, de areia. Exato. Como foi que ele conseguiu se apossar de todas essas terras? Não foi sozinho. Ele tinha também capatazes, serviçais. Cada pessoa cuidava de uma sesmaria da época, né? Que seriam pedaços de terras menores do que capitanias, né? Claro que existia também as capitanias hereditárias, né? Os governadores. Mas ele era o cara que tinha o poder maior, pelo simples fato de ser filho de Tomé de Souza, que era o governador geral do Brasil. Era uma polêmica dizer que Garcia Dávila era filho de Tomé de Souza, porque ele era filho bastardo, como você mesmo já disse. Tomé de Souza, ele doou algumas sesmarias para o Garcia Dávila, que foi exatamente a primeira sesmaria do Brasil a ser doada. Ela se estendia de Lauro de Freitas, de Portão, onde tinha uma cancela, hoje Portão, Lauro de Freitas, né, até o litoral norte, que seria mais ou menos aqui em Baçaí, Praia do Forte. Então, ao receber essa sesmaria, o Tomé de Souza falou assim: agora eu tenho que tirar o meu sobrenome para que ninguém descubra, isso seja um nepotismo, uma corrupção. Então ele tira o sobrenome Souza e deixa só Garcia Dávila para que ninguém desconfiasse de nada que tinha acontecido naquela época. É exatamente essa a história. A família Garcia Dávila decidiu abandonar também a Praia do Forte, abandonar o castelo, porque eles descobriram o ouro em Minas Gerais. Então muitas famílias que tinham poder aquisitivo aqui na Bahia, eles foram se mudando para lá. Inclusive hoje, lá no Rio de Janeiro, tem um bairro chamado Ipanema, que foi fundado pela família Garcia Dávila aqui da Praia do Forte. É tanto que lá em Ipanema, podem pesquisar, tem Rua Garcia Dávila, tem Rua Barão da Torre, tem a Avenida Visconde de Pirajá, que é uma avenida em homenagem ao que abandonou o castelo, Visconde de Pirajá. Então é uma ligação muito forte. Você sabe que o resumo que eu fiz dessas histórias da gente, o resumo que o ambicioso Garcia Dávila, eu falei essa palavra e agora você diz isso. Imagine, ele era tão ambicioso que ele largou o castelo dele, veja só, para procurar ouro, porque ali era só colher, né? Ouro é só colher. Para ter cana-de-açúcar tinha que plantar. Sim, é verdade. Porque isso aqui é uma curiosidade. A família Garcia Dávila, eles eram endorgâmicos, eles casavam entre si para manter a riqueza na família. Então teve um Garcia Dávila que casou com a própria sobrinha, teve outro que casou com a própria tia. Então a tendência deles era enriquecer cada vez mais. Só que eles esqueceram de uma coisa:
Isso não dá certo. Que lá na frente, alguns iam nascer com problemas neurológicos. E foi o último que tirou a própria vida por conta de um problema neurológico. Então é uma curiosidade também. Essa máquina que vocês estão acabando de ver aqui, na frente, né? 2 escravizados rodando ela, em homenagem à primeira engenhoca do Brasil que fazia açúcar. Quem criou a primeira engenhoca do Brasil, a primeira máquina de fazer açúcar no Brasil, foi o Garcia Dávila primeiro. Então isso é uma coisa bem... Quer dizer, ele devia ser muito inteligente, né? Muito inteligente. Primeiro porque, para conseguir de uma sesmaria ganhar o Nordeste inteiro, é porque ele deve ter feito coisas, um trabalho tão bom que o pai dele e todos os grandes, os nobres que, enfim, mandavam no Brasil, enxergaram nele um homem muito capaz. Sim. Com certeza ele era capaz. Agora você está me dizendo que ele também inventou. Ele era inventor. Outra questão interessante, essa árvore aqui que a gente tem nos quadros, do cantinho aqui, superior direito, aí é o coqueiro. Esse coqueiro que hoje a gente tem no litoral norte, na beira da praia, que é bem grande, eles foram trazidos da Índia, de Goa. Dá uma pesquisada lá no Google, Goa. Goa é uma cidade, é uma pequena colônia dos portugueses lá na Índia. Se vocês forem comparar a Praia do Forte com Goa, é a mesma coisa. Eles quiseram implementar aqui no Brasil o que tinha em Goa. Então eles traziam os coqueiros para cá e mandavam plantar pela beira da praia, porque ela era uma forma de demarcar as sesmarias aqui no Brasil. E esses aqui são os nossos achados arqueológicos. Um ponto interessante, hoje a Praia do Forte são mais de 400 mil peças arqueológicas diferentes. A gente é o maior sítio arqueológico do Brasil. A gente vence até para Ouro Preto, em Minas Gerais, em termos de achados arqueológicos em um só lugar. A gente está aqui diante das embarcações Santa Maria Pintinina. A Santa Maria é essa embarcação do meio, a maior que tem, que a gente define ela como uma nau. A nau era a maior embarcação que eles possuíam para carregar toneladas. Exemplo, pedras que traziam de lá para cá, de Portugal para o Brasil, mercadorias também vinham nessa embarcação maior. Aqui é a Pinta, era uma embarcação que tinha 19 metros de comprimento, que pra gente hoje isso é bem pequeno, né? Mas que pra eles... Isso é quase um saveirinho. Isso. O tempo que os portugueses gastavam de Portugal até o Brasil era de 2 a 3 meses. Agora imagina, 60, 90 dias no meio do Oceano Atlântico, com bastante tempestade e baleia. Tinha que ter coragem. Então essas pessoas eram verdadeiros corajosos, vamos dizer assim. Aqui é a nossa capela que a gente tem no castelo. Essa capela ela ainda é renascentista, ou seja, ela tem mais de 400 anos, né? Específico, ela tem 471 anos, então naquela época não tinha nem tecnologia que a gente tem hoje. Ela é uma capela luxuosa, pelo simples fato de quando o sol ele vai se pôr aqui, o sol ele passa exatamente dentro dessa frecha, dentro desse óculo aqui, ó. Quando o sol ele para aqui dentro, acontece esse efeito. Isso aqui é como se fosse uma estrela cadente, né? Reluz aqui nessa cruz. E aí entra e vai exatamente no peito de Nossa Senhora da Conceição. Esse efeito acontece uma vez no ano, no mês de maio, que é o mês de Maria. Ou seja, é um mês... Mas é um dia só? É um dia no ano, no mês de maio. Tem várias modificações novas aqui, mas modificações, evoluções, porque o castelo não pode ficar só para visitação pública. É para visitação pública e para deleite público. Aqui se montou, quer dizer, pegou aquele salão ali e transformou, não é nem um salão, ali devia ser uma parte aberta do palácio. Não, era fechada. Era fechada, pela maquete era fechado, não é isso? Isso, na verdade aquela parte do meio lá, existia uma cobertura antiga. Isso. Hoje em dia, como atrativo principal também, a gente tem as projeções que acontecem exatamente ali, naquele pátio. Aos finais de semana, no caso, sexta, sábado e domingo, a gente projeta naquelas paredes o filme que conta a história do castelo, é muito interessante. É o nosso cartão postal, vamos dizer assim, depois do pôr do sol, né? Então, se quiser voltar aqui para conhecer o castelo, você pode voltar, tá? Você compra ingresso pela manhã, né? Volta no pôr do sol, curte o pôr do sol e já fica lá a projeção à noite. Esse aqui é o ponto mais alto entre Pernambuco e a Bahia. Isso já foi comprovado através de algumas pesquisas que ocorreram. Pesquisas acadêmicas. E outra coisa mais interessante é que aqui é mais alto que o elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda foi algo construído por mãos humanas, foi isso? O primeiro elevador do mundo e tal. Sim. Só que essa colina aqui é uma coisa natural. A colina está a 70 metros, o elevador Lacerda está a 60, um pouco abaixo. Então aqui vence para o elevador Lacerda em termos de altitude. Então se a gente for observar toda essa história de Garcia Dávila, na verdade foi uma escolha estratégica dele. Local alto era bom para avistar as embarcações e se proteger dos inimigos.
Então nenhuma bala de canhão chegava até o castelo e também, infelizmente, ele também não conseguia acertar ninguém, né? Por conta da distância. Aqui é 1 quilômetro para a praia de distância. Então esse local alto aqui dá para enxergar até baleia e jubarte, só para vocês terem uma noção. Imagine caravela naquela época quando aconteciam invasões. Né? A gente tem como exemplo a invasão holandesa aqui no Brasil. Os holandeses invadiram a região aqui, litoral norte, né? Praia do Forte, Salvador, em 1624. E se não fosse essa estratégia de Garcia Dávila de construir um forte e avisar para o farol da Barra através de sinalização de fumaça, que era o WhatsApp da época, né? A fumaça era acendida naquela torre ali, que hoje está um pouco destruída, e eram passadas por Jacuípe, por Vila de Abrantes, Itapuã, Rio Vermelho, Farol da Barra, Ponta de Humaitá. Eles iam passando, né, o sinal de fumaça, como se fosse o WhatsApp naquela época. Então a intenção dessa região aqui era só guarnecer os caminhos que conduziam a Salvador, né? Proteger a região. A primeira etapa da construção do castelo foi a igreja aqui, a capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da Bahia, de Portugal e dos marinheiros também. Então é muito importante para o cristianismo. Então quando eles chegaram aqui, que descobriram essa região, eles começaram por aqui. A pergunta que não quer calar é o seguinte: já que começaram por aqui, essa parte deveria ser a mais antiga, não é isso? Já que foi a primeira etapa. Então por que será que, se o castelo veio depois, por que ele está destruído e a capela não? Porque ela está assim, linda ainda, por conta dos nativos aqui da região. Você tem que conhecer, porque aqui tem história, tem cultura, tem alegria e tem muita beleza, tem muita natureza, muita. É coisa para não esquecer nunca mais.